Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hay una lectura en el libro del cielo Há uma leitura no livro do céu, donde Luisa ve una mesa onde Luísa vê uma mesa, donde están los libros onde estão os livros y algunos sacerdotes alrededor. e alguns sacerdotes ao redor. Y Jesús le pide a los ángeles E que vayan y toquen la frente Jesus pede aos anjos que toquem a fronte, a testa dos de los sacerdotes, sacerdotes para que puedan entender. para que eles possam entender. Parece cosa así como demasiado, ¿cómo decirlo? Como que si fuera demasiado difícil esto de la divina voluntad. Parece uma coisa como se fosse difícil demais a divina vontade. Y aparentemente son conceptos muy sencillos E aparentemente são conceitos muito simples, que son totalmente entendibles que, desde el punto de vista intelectual, que são totalmente entendíveis do ponto de vista intelectual. pero que esto para pasarlo como vida, que eso es la finalidad de todo, Mas para que isso passe como vida, que é a finalidade de tudo, ahí es en donde es bastante problemático. é aí onde é bastante problemático. Así que vamos a empezar. Lo primero es, ¿quiénes no conocen de divina voluntad? Assim, vamos começar. E quem aqui não conhece a divina vontade? Levante a mão. Quem ainda não conhece? Ah, o sea, ¿todos conocen? ¿Usted no? ¿Es la única? Não, aqui a minha filha que fala sempre para mim. Mas eu Bueno, até agora também não tenho muita... se equivocaron de salones en el otro lado. Eles entenderam. Entenderam. ¿Sí entendieron? Sim. Repíteselos por si no. Então, vocês erraram de salão. Por favor, passem para o outro lado. Bueno, esto de la divina voluntad Isso da divina vontade es algo que está prácticamente desde el Antiguo Testamento, é algo que está praticamente desde o Antigo Testamento, pero que no lo habíamos entendido en plenitud. mas ainda não havíamos entendido em plenitude. Si nosotros vemos y analizamos lo que son los mandamientos, Se nós vemos e analisamos o que são os mandamentos, lo que nos están pidiendo o lo que les pidieron desde Moisés o que nos estão pedindo ou os que nos pediram desde Moisés, fue una renuncia a nosotros. foi uma renúncia a nós mesmos. ¿Sí? Y esto es algo por lo que no hemos podido cumplir los mandamientos. E isso é o motivo pelo qual não podemos ter cumprido os mandamentos. Si hay alguna duda, podemos repasar mandamiento por mandamiento Se há alguma dúvida, podemos repassar mandamento por mandamento. y vamos a ver que, aunque digamos que sí, no lo cumplimos. E vamos ver que, Sim. ainda que digamos que sim, não os temos cumprido. ¿Quieren irlo analizando o nos seguimos? Vocês querem ir analisando os mandamentos ou nós seguimos? Bueno, ¿qué entienden por amar a Dios sobre todas las cosas? O que vocês entendem sobre amar a Deus sobre todas as coisas? ¿Eso? No. Isso? Debe haber más, ¿no? Não, deve haver mais, não? Acho que muita coisa deve ter, né? Mandei. É amor, essa palavra deve ter mais conteúdo, mais forte, né? Isso, né? A ver, Kalina. Ela habla que deve ter Tampoco entender entendió. mais coisas,
Eu não sei se é isso, sobre esse assunto. porque a vontade de Deus é tudo para nós, né? Mas daí completa com mais coisas lindas que pode. La voluntad de Dios es tudo para nosotros, pero que existe más cosas. Bueno, casi siempre hemos entendido que este mandamiento es amar a Dios por encima de lo que, de lo que amamos, tanto nuestras cosas. Geralmente temos entendido que amar a Deus é amar a Deus acima das coisas. Das coisas, né? Sim. Não junto, então. Acima das sempre, coisas. Sempre mais. Un poco más Sempre que mais lo a demás. vontade, essa palavra vontade, sempre fica primeiro, lógico, depois vem, né? Não sei se... Pero no significa eso. Aham. Mas não significa isso. Ese es el problema. Esse é o problema. Amar a Dios sobre todas las cosas es sobre. Amar a Deus sobre todas as coisas O sea, é amar sobre. En las personas. Y dice en todas las cosas. Nas pessoas e em todas as coisas. Por lo tanto, debemos amar a Dios más sobre nuestras pertenencias. Devemos amar a Deus sobre nossas preferências. No, pertenencias. Sobre aquilo que nos pertence. ¿Sí? Sobre todo porque todas las cosas son cosas creadas. Porque todas as coisas são coisas criadas. ¿Sí se entiende? Vocês entendem? Entonces, nosotros tenemos aprecio por las cosas, por el oficio que tienen para nosotros. Nós temos amor às coisas pelo ofício que as coisas têm para nós. Pero nunca hemos pensado que deberíamos estar amando a Dios en todas nuestras pertenencias. Mas nunca pensamos que temos que amar a Deus em tudo que nos pertence. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. O mandamento diz, amarás a Deus sobre todas as coisas. ¿Sí? No dice más que, sino sobre. Não diz mais que todas as coisas, mas diz sobre todas as coisas. Sobre cosas, sobre afectos, o sea, sobre as personas, coisas, sobre os afetos, sobre hobbies, sobre gustos. Sobre hobbies, sobre os seus gostos. Y ahora la pregunta es, ¿lo cumplimos? E a pergunta é, nós cumprimos? No. Vaya alguien sincero. Sí, o sea, por ejemplo, ejemplos tan simples. Ou seja, com exemplos, e exemplos bem simples. Tenemos un hijo o una hija. Temos um filho ou uma filha. Que está en pecado mortal. Que está em pecado mortal. Que es lo común en la actualidad. Están divorciados, que é o vueltos a comum casar. Atualmente, estão divorciados e estão recasados. Sí. Que han cometido abortos. E que cometeram abortos. O algún tipo de delito. Ou algum tipo de delito. ¿Qué hacemos con este hijo o esta hija? O que fazemos com esse filho ou com essa filha? Si llega la hija o llega el hijo con su nueva pareja. Se chega o filho ou a filha com o seu novo companheiro ou companheira. Aceptamos? Nós o aceitamos? O sea, generalmente lo aceptamos. Ou seja, geralmente o aceitamos. Por el afecto que tenemos, ¿sí? Pelo afeto que temos. Pero no nos damos cuenta que estamos aceptando la unión ilegítima. Mas nós não nos damos conta que nós estamos aceitando uma união ilegítima. Y la estamos avalando. E nós estamos como que avalando. Bueno, aceptando. Aceitando. Dando, apoyando. ¿Sí? Y así podríamos enumerar otros puntos. Nós poderíamos enumerar outros pontos. Por lo tanto, este primer mandamiento queda un poquito en duda. Portanto, esse primeiro mandamento fica um pouco em dúvida. Y así podríamos seguir. No vamos a seguir para no alterar. Poderíamos seguir. La segunda vez que hay un
una indicación en la revelación A segunda pública vez que há uma indicação na revelação pública sobre este deshacernos de nosotros sobre está en el Evangelio. isso nos desfazer de nós mesmos está no Evangelho. ¿Se acuerdan del hecho del joven rico? Vocês se lembram do jovem rico? Ahí Jesús nos nombra dos situaciones para después de la vida. Aí Jesus nos nomeia duas situações para a vida. La primera es la salvación, A primeira é a salvação, porque el joven rico llega y le pide que le diga qué necesita hacer para salvarse, para porque conseguir o la jovem vida rico lhe eterna. pede que lhe diga o que ele necessita para salvar-se, para ter a vida eterna. ¿Y qué le dice Jesús? E o que é que Jesus lhe diz? Cumple los mandamientos. Cumpre os mandamentos. Todavía le pregunta cuáles Mas toda a vida ele lhe pergunta quais os mandamentos. y Jesús se los va enumerando. E Jesus os vai enumerando. Pero el joven rico dice, eso lo cumplo desde joven. Mas o jovem rico diz, isso eu cumpro desde jovem. Y entonces en el Evangelio de Lucas Então, dice algo muy curioso. no Evangelho de Lucas, ele diz algo muito curioso. Dice, Jesús lo vio, lo amó y le dijo, Disse Jesus, o viu, o amou e falou para ele: si quieres ser perfecto, se queres ser perfeito, vende todo lo que tienes, vende tudo o que tens dáselo a los pobres, e dá aos pobres ¿sí? Y sígueme. e segue-me. Entonces, si se dan cuenta, hay dos estados, dos situaciones para después de la vida. Então, se dão conta, tem dois estados, duas situações para o curso da vida, que es la salvación, que é a salvação, que es lo que buscamos generalmente que é o que todos, buscamos geralmente todos, pero existe la perfección. mas existe a perfeição. Por lo tanto, hay personas que van a subir más alto Portanto, todavía, há pessoas que vão subir mais alto na vida espiritual. y nos dice el Evangelio que el joven rico se fue muy triste E porque tenía muchos bienes. nos diz o Evangelho que o jovem rico se foi muito triste porque ele tinha muitos bens. Y entonces nosotros pensamos que se trata de bienes materiales, Então nós pensamos que se trata de bens materiais. que se trata de, dice el Evangelio, tenía muchas posesiones, ¿sí? Porque se trata de, que diz no Evangelho que ele tinha muitas posses. Podemos pensar en aquel tiempo que tenía mucho ganado, muchos camellos, casas, en fin. Podemos pensar que naquele tempo ele teria Muchas gado, vacas, muitos camelos. camelos, bueno. Y por lo tanto, ahora nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo y pensamos que debemos deshacernos de nuestras posesiones. E, portanto, nós trazemos para o nosso tempo e pensamos que nós devemos nos desfazer das nossas posses. Y esto definitivamente no es así. E isso definitivamente não é assim. Pero si lo toman de esa manera, ya saben, aquí estamos para que nos lo den. Mas se vocês tomam dessa maneira, já sabem, nós estamos aqui para que nos doem. Bueno, no, se trata de los afectos, de las posesiones morales. Mas se trata dos nossos afetos, do que nós possuímos moralmente. ¿Sí? O sea, los afectos, sobre todo familiares, de amistades. Os afetos, principalmente os afetos familiares e de amizades. ¿Sí? Y al mismo tiempo de afectos, de gustos que tengamos hacia las cosas o hacia las actividades. E principalmente aos afetos que temos às coisas e às atividades. Y eso es lo que el joven rico no quiso dejar. E isso foi o que o jovem rico não quis deixar. En otras ocasiones, Jesús dice que el que quiera seguirlo, Em outras ocasiões, Jesus disse que quem quiser segui-lo tiene que renunciar a sí mismo. tem que renunciar a si mesmo. Y la pregunta es, ¿lo hemos realizado? ¿Lo E a hemos hecho? pergunta é, nós realizamos isso? Nós temos feito isso? Definitivamente creo que no. Definitivamente, eu creio que não. Porque nosotros seguimos con nuestro propio cuidado
siempre esmerándonos en conseguir para nosotros. Porque nós seguimos com o cuidado de nós mesmos e fazendo isso com muito esmero, cuidando de nós mesmos. Y podríamos seguir enumerando algunos pasajes donde Jesús va indicando ese desapego, ese quitarse todo lo E nuestro. poderíamos seguir enumerando quando Jesus vai dizendo desse desapego. Alguien que llega, le pregunta a Jesús si lo puede seguir. Ah, Jesús le dice que sí. alguém que chega e pergunta se pode seguir Jesus e Jesus diz que sim. Y aquella persona le dice, déjame ir a enterrar a mi padre y vuelvo. E a pessoa diz, deixa eu enterrar meu pai e eu volto. ¿Y qué le contesta Jesús? E o que Jesus lhe diz? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O sea, los muertos espiritualmente Ou seja, os mortos espiritualmente, que entierren a los muertos materiales. que os mortos enterrem, os mortos espiritualmente enterrem aos mortos materialmente. ¿Qué le quiso decir? O que ele quis dizer? Si tú me sigues, Se tu me vas segues, a vivir espiritualmente. você vai viver espiritualmente. Vas a renacer Vai en forma renascer espiritual. de forma espiritual. Recuerden que en el paraíso terrenal Adán se hizo acreedor a 2 muertes. Recordem que no paraíso terrestre, Adão se viu Acreedor. acredor de 2 mortes. Adão é como se Adão recebeu 2 tipos de mortes. Adquirió 2 muertes. Adquiriu 2 tipos de mortes. La muerte espiritual, por haber desobedecido, por haberse salido de la unión con Dios. A morte espiritual por haver desobedecido, por haver saído da união com Deus. Y la segunda muerte, que es la muerte material. E a segunda morte, que é a morte material. Porque el hombre, el ser humano, no iba a morir. Porque o homem e o ser humano não ia morrer. Así que podríamos seguir enumerando, pero assim poderíamos seguir enumerando. Vamos ahora a esta nueva revelación que nos trae Jesús. Mas vamos agora a essa nova revelação que Jesus nos traz. Y prácticamente nos empieza a pedir, lo primero, si los que han leído el libro, lo primero que nos pide es el desapego total de todo. E praticamente o que ele nos pede primeiro é o desapego. Para quem já leu os livros, o que ele pede é o desapego total de tudo. Y esto como que a veces nos ocasiona o nos parece que es algo demasiado drástico. E às vezes nós ficamos sugestionados a pensar que isso é muito drástico, é demasiado drástico. ¿Lo han pensado? Vocês pensaram assim? Vocês já pensaram assim? ¿No? Qué bueno. Eu já. Bueno, cuando menos eres franca, mujer. Así es. Jesús nos empieza a indicar que esta unión que Él quiere, esta perfección a la que debemos llegar, Jesus ele passa a nos indicar que essa união e essa perfeição a que nós devemos chegar se trata de un intercambio de vida. se trata de intercâmbio de vida. O sea, Jesús quiere intercambiar su vida con nosotros. Ou seja, Jesus quer intercâmbio da vida dele com a nossa vida. Y ese intercambio se va a llevar a cabo a través de la divina voluntad. E esse intercâmbio vai ser concluído através da divina vontade. Y eso es lo que vamos a empezar a entender qué es la voluntad, qué contiene. E isso é o que vamos começar a entender, o que é a vontade e o que contém. Para ir comprendiendo de qué se trata este intercambio. Para ir compreendendo do que se trata esse intercâmbio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la creación del hombre? Vocês recordam da criação do homem? Bueno, no que hayan estado ustedes, pero... Não que vocês tenham estado lá, mas... ¿Sí se acuerdan? Vocês se recordam? ¿Qué pasó?
que aconteceu? ¿Cómo fue creado el hombre? Como o homem foi criado? A ver, ¿alguien que lo quiera decir? Tem alguém aí que queira dizer? A imagen y semejanza. ¿De quién? A sua imagem e semelhança. Né? No. Bueno, sí y no. Bom, sim e não. Sí, porque es creado a imagen y semejanza de Dios Sim, porque é criado à imagem e semelhança de Deus. en su Hijo Jesucristo. Em seu Filho Jesus Cristo. O sea, somos creados a imagen y semejanza de Jesús, Ou seja, no del Padre. somos criados à imagem e semelhança de Jesus e não do Pai. Y Jesús es imagen y semejanza del Padre. E Jesus é a imagem e semelhança do Pai. Después vemos la diferencia. Depois nós vamos ver a diferença. Entonces, ¿qué fue después de haber creado todo, de que todo era bueno, todo eso que está allá afuera y todo lo que vemos en el universo? Então, depois o que aconteceu? De tudo isso que foi criado e que nós vemos aí afora e depois a criação do universo. Y donde Dios dice que todo era bueno, E onde Deus disse que tudo era bom. al final crea al hombre, E ao final ele cria o homem. lo crea del barro de la tierra. E o cria do barro da terra. O sea, tenemos una parte total y absolutamente material. Ou seja, nós temos uma parte totalmente e material. Totalmente espiritualmente material? No, material. Ah, uma parte totalmente Los material. errores son de ella, ¿eh? Sim, graças. Sí. Muitas graças. De nada. Bueno. Entonces, después, una vez que está formada aquella figura, Bom, e depois, uma vez que aquela figura está formada, ¿sí? ¿Qué hace Dios para darle vida? e o que Deus faz para lhe dar vida? Le sopló, ¿sí? Soprou Ou seja, nas suas narinas. Insufló, se puso él en Ele el hombre. se insuflou, ele se pôs dentro do homem. Y esa es la manera en que queda creada el alma E essa é a maneira que a alma fica criada, que é criada a alma, con sus tres potencias, com as suas três o potências: sea, voluntad, inteligencia y memoria. vontade, inteligência e memória. Y ese es el momento en el que el hombre cobra vida. E é esse o momento em que o homem adquire a vida. Y ahí el hombre empieza, bueno, lo primero que hace, según Jesús en estas revelaciones, E o homem assim começa. E o primeiro que faz, segundo a revelação que Jesus diz, qué curioso. O sea, es alabarlo, amarlo, ¿sí? Como Padre, como Creador. é louvá-lo e amá-lo como Pai e como Criador. Y ahí empieza ¿Se la vida de presenta? Adán en un paraíso ¿Aquí? terrenal. ¿Sí? Não entendi. ¿Cuál não. era la felicidad de Adán? Ah, Estar en compañía de Dios. ¿Sí? Dios se había unido otra vez. Um ratito, doutor. Perdão. Ai, 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 ai. Doutor, padre, qualquer coisa desligue meus alarmes, padre. Qualquer coisa desligue meus alarmes. Perdão, doutor. Sí. Entonces, decíamos, la vida de Adán es el paraíso de Adán. Então, Era- dizemos que a vida de Adão, o paraíso de Adão era Era vivir unido con Dios. viver unido com Deus. Nos dice el Génesis que Dios se paseaba en el jardín Diz no Gênesis que Deus passeava no jardim y platicaba, hablaba con su criatura. e conversava e com a sua criatura. Bueno, continúa la vida de Adán, no sabemos cuánto tiempo, Bom, continua a vida de Adão e nós não sabemos quanto tempo. pero
durante, cuando menos, el tiempo suficiente para ponerle el nombre a todos los animales. Mas o tempo suficiente para ele pôr nome a todos os animais. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente tiempo. No sabemos cuánto, no Isso. sabemos si fueron todos los animales o no. Isso quer Isso. dizer tempo, nós não sabemos se ele colocou o nome em todos os animais. Lo único que sí nos representa es la sabiduría de Adán, porque para el oriental A única coisa que isso significa é que há uma sabedoria em Adão. sí, porque para el oriental el nombre significa la esencia. Porque para del- o del ser. oriental, o nome significa a essência. No es un nombre puesto al azar. Mas não é um nome colocado à sorte. Y llega el momento en que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. E chega um momento em que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. O sea, ¿por qué? Porque no se encontró compañía adecuada en todos los seres que había. Porque Ou seja, não nos animales. se encontrou uma companhia adequada em todos os seres que havia. Y ahí se inventó la cirugía. E aí se inventou a cirurgia. ¿Sí? Lo duermen, le sacan una costilla. Es una alegoría, ¿eh? Adão dorme e ele tira uma costela. Digo, esto es una alegoría, o sea, un cuento, pero un cuento que nos representa una enorme verdad. Isso é uma espécie de alegoria, um conto, mas um conto que nos expressa uma grande verdade. ¿Y qué hace Dios con esa costilla? E o que é que Deus faz com essa costela? La desgracia del hombre. A desgraça do homem. O sea, forma a la mujer. Ele forma a mulher. Nós somos importantes, mulheres. Ya está maquinando algo. Ela já está maquinando algo. Bueno, entonces ya con ellos dos, el primer mandato que les hace Dios, ¿cuál será? Então, já com eles dois, o primeiro mandamento que Deus fala, o que será? Creced, multiplicaos, henchid la tierra, Cresçam, dominarla. se multipliquem, cultivem a terra, dominem. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? E a pergunta é, para quê? Por quê? ¿Por qué ese mandato de multiplíquense, llenen la tierra? Por que esse mandato de se multipliquem, encham a terra? Porque aquí necesitamos empezar a entender cuál es la finalidad de Dios para crear. Porque aqui nós precisamos entender qual é a finalidade de Deus para criar. Dios es amor, ¿de acuerdo? Deus é amor, verdade? ¿Qué cosas hace el amor? E que coisa o amor faz? Una sola cosa, Uma un só solo coisa, acto, só ato, amar. amar. Pero en Dios el amor no es como en nosotros esas canciones así todas melosas. Mas em Deus o amor não é como para nós, uma canção melosa. Eso de ámalo y déjalo ir. ¿sí? Isso que diz, o ame, mas deixe-o ir. No, Dios lo que quiere es ser correspondido. Não, Deus o que Ele quer é ser correspondido. O sea, para el verdadero amor debe ser darse, porque es otra característica. Ou seja, o verdadeiro amor é dar-se, porque essa é outra característica. No quiere decir dar, Não quer dizer dar, sino darse. mas quer Ou seja, dizer em totalidade. dar-se, em totalidade. Y quiere ser correspondido Y él en la quer- misma manera. Ele quer ser correspondido da mesma maneira. O sea, Dios da su ser divino, Ou seja, todo Él, Deus dá o seu ser divino y completamente, Ele, quiere recibir un ser divino igual que Él. e Ele quer receber um ser divino igual a Ele. Esto nos lleva a algo que es importantísimo entender, sobre todo en la actualidad. Isso nos leva a algo importantíssimo para entender, principalmente na atualidade.
A Adán le dijo, no se encontró compañía adecuada para Adán en todos los animales. A Adão se diz que Adão não encontrou companhia adequada em todos os animais. Para Dios no encontraría compañía adecuada, una retribución en su amor, si no tiene un igual que él, que le retribuya. Para Deus, ele não encontraria uma companhia adequada em seu amor se não encontrasse uma companhia igual a ele, que le retribuya de la misma manera. que lhe retribua da mesma maneira. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios querría en ese momento? Portanto, o que é que Deus queria nesse momento? O sea, Dios, un Dios único, verdadero, en tres personas Ou distintas. seja, Deus, um Deus único, verdadeiro, em três pessoas distintas, Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ese amor que Dios quiere tener podrá ser satisfecho dentro de la Trinidad. Esse amor que Deus quer e quer ter satisfeito dentro da Trindade. ¿Qué piensan? O que vocês pensam? ¿No? Expandir o amor. Es Ele quer expandir o amor dele nas pessoas. Que quiere que su amor se expanda para as pessoas. Pero dentro de la Trinidad no está satisfecho. Mas dentro da Trindade, ¿No? Deus não está satisfeito. ¿Quién es el amor de Dios? ¿A quién representamos como el amor de Quem é Dios? o amor de Deus? Quem nós representa o amor de Deus? Al Espíritu Santo. O Espírito ¿sí? Santo. ¿Y el Espíritu Santo de dónde procede? E o Espírito Santo, de onde ele procede? ¿Del Padre? De los dos. Los dos movimientos. Do Pai e do Filho, dos dois movimentos. O sea, el Padre hace el primer movimiento que es darse. O Pai faz o primeiro movimento, que é dar-se, Cuando genera al Hijo. quando gera ao Filho. Ahora el Hijo corresponde dándose en totalidad al Padre. Agora o Filho corresponde dando-se em totalidade ao Pai. Por lo tanto, en esos dos movimientos, el amor llega a su plenitud. Portanto, nesses dois movimentos, o amor chega à sua plenitude. Y es el Espíritu Santo que procede de esos dos movimientos. E é o Espírito Santo que procede desses dois movimentos. ¿Sí? ¿Queda claro? Está claro? Por lo tanto, el amor de Dios se formó, vamos a decirlo así, a través de esos dos movimientos, Padre e Hijo, y que ahora está encerrado o representado en el Espíritu Santo. E, portanto, o amor de Deus é representado nesses dois movimentos que está entre o Pai e o Filho e que gera o Espírito Santo. ¿Y ahora qué requiere ese amor? E agora o que é que esse amor requer? Amar. Amar. Pero no hay nada, no hay nadie. Mas não há nada. Não há nada? No hay nadie. Não há nada. Não há ninguém. Cuidado. Sí, está bien. Por lo tanto, la correspondencia del Hijo, Portanto, cuando corresponde al Padre, a correspondência do Filho, quando corresponde ao Pai, es decidir crear una humanidad, un ser en el cual poder vivir, poder unirse a Él. É criar a humanidade, um ser... Memoria. Un ser en el cual pueda vivir, pueda unirse a ese ser. Um ser no qual ele possa poder viver e unir-se a esse ser. Y ponerse en el adextra de Dios, o sea, fuera de la Trinidad. E se pôr no adextra de Deus, fora da Santíssima Trindade. Y ahora sí, con ese ser, el Padre puede satisfacer esa necesidad de amor que tiene. Y dije necesidad. E agora sim, com esse amor de Deus, o Pai pode satisfazer esse amor que tem. Y necesidad. A necessidade do amor que tem. Uh-huh. Mande. A humanidade de Cristo, De Jesús. ela
ação do Vê Espírito se tem outro Santo. microfone para você traduzir o que a pessoa fala. Porque Pai, o por Pai favor. se deu ao Você tem que Filho, traduzir o que as pessoas falam. o Filho para corresponde ao Pai, isso já tem a procedência do Espírito Santo. Uhum. Pro padre, dá pro padre. E esse amor que é o Espírito Santo, o amor que é o Espírito Santo, necessita da humanidade de Jesus? Necesita un ser, vamos a ponerlo, un ser, pero un ser que esté fuera de la Trinidad, para que pueda ser un amor, o sea, en el adextra. Dios ya completó su amor Ele necessita de um ser, mas de um ser que esteja fora da Santíssima Trindade. O sea, Él ya completó su amor dentro de Él. Ele já completou o seu amor dentro dele. Y cuando decimos la palabra necesidad, E quando nós falamos da palavra necessidade, todos pensamos que Dios no tiene necesidades. e todos nós pensamos que Deus não tem necessidades. Hay dos tipos de necesidad. Existem dois tipos de necessidades. Una necesidad de carencia, Uma necessidade de carência. o sea, carezco de algo y tengo que recurrir a otra Eu persona tenho carência de algo e preciso recorrer a outra pessoa ¿sí? Que satisfaga esa que me carencia. satisfaça dessa carência. Esa carencia no tiene Dios. Essa carência Deus não tem. Pero hay la segunda Mas necesidad há a segunda necessidade, que es de amar, de ser, de actuar. que é de amar, de ser, de agir. Si Dios es amor, forzosamente, si quiere actuar, debe tener a alguien a quien actuar. Se Deus, Digo, a quien amar. se Deus é amor, ele necessita de alguém onde ele possa atuar, alguém que ele possa amar. Por lo tanto, la encarnación del Verbo Eterno Portanto, a encarnação do Verbo eterno se lleva a cabo por la necesidad de amor de Dios. é concluída pela necessidade do amor de Deus. De esa necesidad que tiene de poder establecer su reino, Dessa necessidade que ele tem de poder estabelecer o seu reino. pero no en el adextra, en afuera de él. Não no adextra de Deus, fora dele. ¿Sí se entiende? Sim. ¿Están de acuerdo? Vocês estão de acordo? Bueno. Entonces, lo que pasa es que el Verbo Eterno decide crear esa humanidad Então, o que passa é que o Verbo eterno decide criar essa humanidade. porque la humanidad de Jesús es creada, Porque a humanidade de Jesus é criada. es verdadero hombre. Ele é verdadeiro homem. Al mismo tiempo es verdadero Dios por la unión, E, ao mesmo tempo, é verdadeiro Deus pela união. esa unión con ese consubstancialismo que existe entre la divinidad y la humanidad. Esse consubstancialismo que existe entre a divindade e a humanidade. Bueno, entonces ya está Adán. Bom, Sim. então Adão já está lá. Y ahora entiendo por qué tiene que ponerse Dios en el hombre. E agora entenda por que Deus tem que se colocar dentro do homem. Y se coloca dentro del hombre a imagen de la humanidad que ya tenían en su mente de lo que iba a ser la humanidad del Verbo. E ele se coloca dentro do homem a imagem que já tinha da humanidade, Que Dios tenía ya en mente del Verbo. que Deus já tinha em mente do Verbo, a imagem do Verbo que ele já tinha em mente. Y todo empieza bien, todo empieza armoniosamente. E tudo começa bem, começa harmoniosamente. Pero Dios les da aquella unión es una unión que va a ser permanente siempre y cuando el hombre lo acepte, el ser humano. E tudo começa bem, mas aquela união vai ser sempre que sea voluntario. Que seja voluntário. O sea, un amor forzado no sería amor. Um amor forçado não seria amor. Si Dios hubiera creado al hombre nada más con su vida
con la unión con Él, Se Deus tivesse criado o homem unicamente em sua vida, em união com Ele, el hombre no hubiera tenido oportunidad de decir sí o no. o homem não teria a oportunidade de dizer sim ou não. Por lo tanto, sería un amor forzado. Portanto, seria um amor forçado. ¿Sí? Y eso no satisfaría ni al hombre ni a Dios. E isso não satisfaria nem ao homem, nem a Deus. Por lo tanto, esa unión que hizo Dios con el hombre Portanto, essa união que Deus fez com o homem era una unión condicionada, era uma união condicionada, pero condicionada que el hombre aceptara. mas condicionada para que o homem a aceitasse. Ahora, si el hombre dice sí, hubiera vivido plenamente Agora- en unión con Dios. Agora, se o homem dissesse sim, ele teria vivido plenamente em união com Deus. Pero podría haber dicho no si no Mas- tiene algo más mas que, ele- que ele lo que pode- Dios le dio. Poderia ter dito não. Se? Poderia ter dito não se? Si no tiene otra cosa que Dios le dé para vivir separado, Se não tivesse outra coisa que Deus tivesse lhe dado para ele viver separado. Uma outra opção. ¿cómo? Não, ele teria que ter uma opção. Tenía que tener una opción. Es como esto. Ele Aquí hay teria que ter agua. uma opção. ¿Sí? Aquí hay agua. Si me dicen, ¿qué quieres tomar? ¿Agua o agua? É como isso. Se você me diz que eu posso tomar água ou posso tomar água. Pero si me dicen, ¿quieres tomar agua o café? Mas se Eu- me dizem, eu posso tomar água ou café, Yo digo, no, este café está horrible, mejor el agua. eu En digo fin. não, que o café está horrível e eu prefiro água. Entonces, ¿qué nos daría Dios? Então, o que nos daria? O que é que Deus nos daria? Nuestras miserias. As nossas misérias. Jesús dice que Él creó al hombre con sus miserias en la naturaleza humana. Jesus diz que ele criou o homem com suas misérias da natureza humana. Si nos damos cuenta, tenemos totalmente una semejanza perfecta con el animal. Se nós nos damos conta, nós temos uma semelhança perfeita com os animais. O sea, sí, chiquita. Deus criou o homem com a miséria, ou foi depois do pecado de Adão e Eva que veio a miséria? No, Ele criou. cuando el hombre crea, cuando Dios crea al hombre, lo crea inmediatamente con sus miserias, Quando Deus cria o no homem, después del pecado. ele o cria imediatamente com suas misérias, não depois do pecado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Então, por quê? Qual é a razão? Porque necesitábamos esa libertad. Y dijimos que las crea en la naturaleza humana. Porque necessitamos de quê, doutor? Ya se me olvidó, Cari. Nós necessitamos de ter uma Sim, outra opção. Temos que ter uma outra opção. Una opción, pero una opción que está puesta en nuestra naturaleza. Mas é uma opção que está colocada dentro da nossa natureza. Y decíamos que el hombre participa de todos los reinos que existen en la creación. E dizíamos que Deus participa de todos os reinos que há na criação. El reino mineral, estamos hechos de tierra. No reino mineral, porque nós fomos feitos de terra. Participamos del reino vegetal porque tenemos tropismos, tenemos toda una serie de mecanismos. Participamos do reino vegetal, porque temos Actividades del vegetal. temos uma semelhança também com o reino vegetal. Pero tenemos una semejanza con el reino animal, E temos também uma semelhança com o reino animal, que se llaman instintos. que se chama instintos. ¿Sí? Y si analizáramos los pecados capitales, E se nós formos analisar os pecados capitais,
al igual que los mandamientos, vamos a ver que cada pecado capital Tal como está nos mandamentos, nós vamos ver que cada pecado capital, original, incide en un instinto. está inserido em um instinto. ¿Sí lo ven o vamos a analizarlo? Vocês veem isso ou querem que nós vamos analisando? ¿Sí? Analisa para a gente ver, assim, analisa para a gente entender o instinto. El instinto de reproducción, ¿sí? O instinto de reprodução, Que es un movimiento de unión entre hombre y mujer. que é um movimento de união entre um homem e uma mulher. Ahora la pregunta es, en la actualidad, ese instinto, ¿hacia qué se dirige? Agora a pergunta é: esse instinto, para que ele se dirige? Al placer, no a la reproducción. Se dirige ao prazer e não ao de reprodução. ¿Sí? Y estamos poniéndole un freno a esa reproducción. E estamos colocando um freio a essa reprodução. ¿Y qué estamos haciendo? E o que é que nós estamos fazendo? Le estamos quitando la posibilidad a Dios Estamos tirando a possibilidade a Deus de que su reino se extienda. de que seu reino se estenda. ¿Sí se entiende? Vocês entendem? ¿Sí? Y así podríamos seguir con cada. E assim poderíamos seguir com cada um. Entonces, tenemos ese punto y Dios les pone la prueba, Então temos esse ponto e Deus os põe à prova. pero la prueba es para Adán, Mas a prova é para Adão. porque Adán es el que poseía esa unión con Dios. É porque Adão é aquele que possuía essa união com Deus. Eva vivía en la santidad de la gracia, Eva vivia na santidade da graça, pero no tenía esa unión con la divinidad. mas ela não tinha essa união com a divindade. Y eso nos lo dice ahora en esta nueva revelación, E isso é nos dito nessa nova revelação, donde dice que cuando la divinidad quiere hacer una obra que Aonde- va a ser para bien de todos, aonde ele diz que quando a divindade quer fazer uma obra que vai ser para o bem de todos, primero lo trata con uno, primeiro ele trata isso com uma pessoa. y cuando esa persona le corresponde, E quando essa pessoa lhes corresponde, entonces lo extiende a todos. então ele estende para todos. Por lo tanto, Eva hubiera sido receptora de aquella unión si Adán hubiera pasado. Portanto, Eva seria receptora dessa união se Adão tivesse passado para ela. Bueno, ¿y qué les prohíbe Dios? E ¿Cuál bom, es la prueba? o que é que Deus lhe proíbe? Qual era a prova? ¿No les parece un árbol muy raro? Não parece para vocês que é uma árvore muito rara? Porque si le prohíbe comer de ese fruto, Porque se ele proíbe comer desse fruto, no hubiera comprendido ni el bien ni el mal, eles não haveriam entendido nem o bem e nem o mal. porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal. ¿Sí? ¿Se entiende esta? Sim, vocês entendem? ¿En dónde estaba plantado ese árbol? E aonde é que essa árvore estava plantada? En medio del paraíso terrenal. No meio do paraíso terrestre. Bueno, ese árbol, no, mejor vamos con Eva primero. Essa árvore, mas não, vamos com Eva primeiro. Eva vivía en la unión de la gracia. Eva vivia na união da graça. El demonio, que ya estaba en la tierra, ¿se acuerdan que fue arrojado a la tierra? O demônio já estava na terra. Vocês recordam que ele foi precipitado na terra? Empieza a tentar a Eva. Ele começa a tentar a Eva. ¿Por qué a Eva y no a Adán? E Sí, por que a Eva e não a Adão? porque a Adán no lo hubiera podido tentar por la unión con la divinidad. Porque ele não poderia tentar Adão por causa da união dele com a divindade. ¿Sí? Entonces se acerca a Eva
¿Y cuál es la tentación que le pone? ¿Cómo Então- empieza esa Então ele se tentación? aproxima de Eva. E qual é a tentação? O que é que ele começa a tentar a Eva? Primero le dice una mentira, Primeiro ele diz uma mentira. que Dios les prohibió comer de todos los frutos del paraíso. Que Deus os proibiu de comer de todos os frutos do paraíso. Ojo con eso, es interesante. ¿sí? Prestem atenção nisso, porque isso é interessante. Y entonces Eva le dice que no, que nada más de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Então Eva lhe diz que não, que é somente essa árvore do conhecimento do bem e do mal. El demonio sigue incidiendo en ella E o demônio segue inserindo nela y le dice que Dios es un envidioso, e diz que Deus é um invejoso, que no quiere que el hombre, el ser humano, sea igual que él. que ele não quer que o ser humano seja igual a ele. Porque si comen de ese fruto, Porque se eles comem desse fruto, se volverán iguales que él. eles se tornarão igual a ele. Y Eva acepta esa mentira E Eva aceita como essa una verdad. mentira como uma verdade. ¿sí? Después, poco a poco, sigue E y le depois, dice, pouco a pouco, segue e ele diz. Dios no quiere que sean creadores como Él. E diz que Deus não quer que eles sejam criadores como ele é. ¿sí? O sea, creadores de seres humanos. Ou seja, criadores de seres humanos. Y Dios le enseña a Eva el acto de las bestias. E quem lhe ensina, doutor? El acto de Sim, las isso eu bestias. entendi. Quem ensina para ele? O demônio. Ah, sim. E o demônio ensina para Eva o ato de procriação. Ujú. Y continúa Jesús, porque esto es Jesús nos lo va revelando, E isso Jesus continua porque é Jesus que vai nos revelando. y nos dice que el demonio siguió incitando a Eva a desobedecer. E ele diz que o demônio seguiu incitando a Eva a desobedecer. Hasta que sucede que, dice, se despertó la hembra. E até que acontece que ele diz que o demônio despertou em Eva a fêmea. Y ahora el demonio no se le puede acercar a Adán, E agora que o demônio não pode chegar perto de Adão, pero Eva sí, mas Eva sim, porque comparte la misma naturaleza. porque Eva compartilha a mesma natureza que ele. Y Eva le lleva el fruto, o sea, todo aquello que le habían puesto el demonio a ella, E Eva lhe leva o fruto, ou seja, tudo aquilo que o demônio tinha posto nela. y sí, É aí que surgiu o libido? ahí surgió ¿qué? A libido, como você Ah, traduz? la libido. Foi Libido. aí que surgiu? Se foi assim que surgiu Uhum. a libido? Cuando dice que se despertó la hembra, Quando se diz que ele despertou nela a fêmea, está hablando de ese deseo. está falando desse desejo. Despertou nela. Porque antes eles não usavam roupa também, né? Não tinha atração, né? Doutor, ela está falando que que eles não se usavam roupas, que não Antes. tinham atração. Ujú. Bueno, no había atracción, primero porque Dios no les había revelado todavía Mas, el cómo se iban a reproducir. mas não havia atração, porque Deus ainda não tinha revelado a eles como isso iria acontecer. Y están recubiertos, o sea, de la santidad, Eva, tanto de la gracia, como Adán de la vida divina. E eles estão recobertos, vestidos, Eva da santidade e Adão da vida divina. Jesús dice que nos equivocamos cuando pensamos que Eva y Adán vivían desnudos en el paraíso. Jesus diz que nós nos equivocamos quando pensamos que Eva e Adão estavam nus no paraíso. Dice que estaban recubiertos con la luz de Dios. Ele diz que eles estavam recobertos com a luz de Deus. Y ver un cuerpo no incitaría a esa emoción. Pelo corpo não se sintariam, incitariam a essa relação. Pero ya con el conocimiento que le había infundido
el demonio a Eva, mas já com o conhecimento que o demônio havia infundido em Eva, en ese momento Eva se lo infunde a Adán e nesse momento Eva o infunde a Adão. y Adán desea E Adão deseja aquel fruto. aquele fruto. No lo comete, Não, pero con el solo deseo ya desobedeció. não o comete, mas só com o desejo ele já desobedeceu. ¿Sí se entiende? Sim, Bueno. vocês entendem? Entonces, ya con esto, vamos otra vez al árbol. Então, já com isso, agora vamos outra vez à árvore. Sería una manzana, una papaya, Seria, seria pepino. uma maçã, seria um mamão, uma outra fruta qualquer. No, era aquello lo que le estaba ofreciendo. Não, era aquilo que ele estava oferecendo. ¿Cómo se lo come Adán? Como é que Adão come esse fruto? Ya dijimos que no lo comió. Desejando. Com a vontade. La voluntad, el deseo, le nace el deseo de comerlo. É pela vontade, nasce nele o desejo de comer. Y ese deseo es motivado por la voluntad. E esse desejo é motivado pela vontade. Entonces, ahora la pregunta de los 100,000 pesos. Bueno, no de eso. Agora vinha essa pergunta Ahora, de ahora la 10 mil pregunta. pesos, de R$1 milhão. Pergunta de R$1 milhão. ¿Cuál sería el fruto? Qual seria o fruto? Qual seria? A vontade humana, o desejo. Sí, pero ya el comerlo, ¿qué sería? O que seria esse fruto? El acto de negación hacia Dios, de desobedecer a Dios, y el acto de desear comer O ato, aquel fruto. o ato de negação a Deus, de desobedecer a Deus e o ato de comer aquele fruto. Por lo tanto, ¿qué fruto sería? Portanto, que fruto seria? El acto de la voluntad humana separada de Dios. O ato da vontade humana separada de Deus. ¿Sí se queda claro? Sim, fica claro? Por lo tanto, ahora ese acto separado es el fruto del árbol. Portanto, agora esse ato separado, esse é o fruto da árvore. ¿Cuál sería el árbol? Qual seria a árvore? La voluntad del hombre, A vontade do que homem. era donde estaba unida la voluntad de Dios. É onde estava unida com a vontade de Deus. ¿Y dónde estaba el árbol? E onde está a árvore? Dijimos que en el centro del paraíso. Nós dizemos que era no centro do paraíso. Por lo tanto, el paraíso era el hombre, no era un lugar. E, portanto, o paraíso era o homem, não era um lugar. ¿Sí? Bueno, ya tenemos esto. Bom, Nada más. nós já temos isso. Por último, ahora Dios dice, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros. E por isso Deus diz, por último, eis aí o homem, é um como um de nós, Conocedor del bien y del mal. conhecedor do bem e do mal. Saquémoslo del paraíso Vamos tirá-lo do paraíso, para que no alargue su mano y coma del árbol de la vida para que ele não estenda sua mão e tome da árvore da vida, y viva para e siempre. ele viva para sempre. ¿Qué árbol sería? E que árvore seria? Jesús. Seria Eu sou- Jesus. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. O que come minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna. No quiere decir que Jesús estaba en materia. Não quer dizer que Jesus estava em matéria. O padre tá descendo, pai. Exorciza ela, vai. Bueno, ¿sí? Es como en forma, ¿cómo diríamos? Espiritual. Ahí Bon. está ya el verbo eterno
cumpliendo las funciones del hombre, Bom, del hombre Dios. Jesus está de forma espiritual. Ali já está o Verbo eterno cumprindo as funções de Deus. Y ahora la pregunta es, ¿corrieron a Adán del paraíso? E agora a pergunta é: tiraram a Adão do paraíso? Imposible, si el hombre es el paraíso. É impossível, porque se o homem é o paraíso, El corrido fue Dios. quem correu do paraíso foi Deus. Quem foi Ou seja, expulso do Deus- paraíso foi Deus. Dios es el que tiene que salir del paraíso, que era el hombre. Deus foi que teve que sair do paraíso dele, que era o homem. Y ahí es cuando el hombre adquiere sus características, sus dones personales y pierde todo lo que Dios le había dado. E é aí que o homem adquire suas características, seus dons pessoais e perde as características que Deus havia lhe dado. O sea, pierde la inmortalidad, Ou seja, ele perde a imortalidade, pierde la sabiduría infusa, perde a sabedoria infusa, o sea, los dones preternaturales, ele perde os dons preternaturais, que eran dones que les pertenecían a los ángeles o que les pertenecen a los ángeles, são dons que pertencem aos anjos, y dones sobrenaturales que son los que le pertenecen a Dios. e dons sobrenaturais que são os que pertencem a Deus. ¿Sí? Por lo tanto, ahora el hombre queda totalmente sin una protección. E, portanto, o homem fica totalmente sem uma proteção. Y de ahí en adelante ya conocemos el resto de la historia. E daí por diante nós já conhecemos o resto da história. Solamente un punto final. Somente um ponto final. El árbol de la vida no fue quitado del paraíso. A árvore da vida não foi tirada do paraíso. Dice el Génesis que Dios puso un arcángel con una espada de fuego para impedir el paso del hombre al árbol para que no comiera. Diz no Gênesis que Deus colocou um anjo com uma espada para impedir que o homem se aproximasse da árvore e o pegasse. Y esto tiene varias implicaciones. Isso tem várias implicações. Primero, Jesús en espíritu, Jesús en esta unión nunca ha estado separado del hombre. Primeiro, Jesus em espírito, em essa união, ele nunca esteve separado do homem. Siempre ha estado en el centro del paraíso, que es el hombre, pero impedido el paso por la espada de Ele fuego. sempre esteve no centro do paraíso, que é o homem, mas impedido por essa espada que o anjo coloca. ¿Sí? Eso quiere decir que no importa lo que sea el ser humano, bueno, malo, pésimo, satánico, Jesús ha estado siempre en él. Siempre. ¿Sí? Y por eso es que en nuestro prójimo deberíamos siempre de ver a un Jesús. É por isso que no nosso próximo nós sempre deveríamos ver a Jesús glorioso, um Jesus a glorioso, un Jesús feliz, um Jesus feliz, a un Jesús sacrificado, um Jesus a sacrificado, un Jesús moribundo. a um Jesus moribundo. Y eso es lo que nos debería de llevar a amar a nuestro prójimo e incluso a nuestro enemigo. E é isso que nos deveria levar a amar o nosso próximo, inclusive ao nosso inimigo. Porque no estamos amando al ser humano, sino estamos amando al Jesús que está dentro Porque y que nós está sufriendo. não estamos amando o ser humano, mas a Jesus que está dentro dele e está sofrendo. Cuando llega Cristo, cuando llega ya Jesús a este mundo, Quando chega o Cristo, quando chega Jesus a esse mundo, toma todo lo nuestro, todos nuestros pecados, toda nuestra vida toma todo o nosso pecado, toma tudo que é nosso, toma a nossa vida y la rehace e ele a refaz para pagarle al Padre para pagar por ao Pai todo lo que nosotros le habíamos quedado a deber. por tudo que nós ficamos devendo ao Pai. ¿Qué le quedamos a deber a Dios? E o que é que nós ficamos devendo ao Pai? Obediencia, Obediência, la unión, A nossa vontade. nuestra voluntad,
divindade que estava no homem. Le debemos vidas divinas. Nós devemos a Ele vidas divinas. Porque Dios actuando en nosotros, como iba a ser la unión de Dios con nuestra voluntad, Porque Deus agindo em nós, como ia ser agindo em nossa vontade. ahora cada vez que nosotros actuáramos, cualquier acto, Toda vida que a gente agisse em qualquer ato, debería de haber sido la voluntad divina la que estuviera actuando. deveria ser a vontade divina que estava atuando. Y cuando Dios actúa, E quando Deus genera age, una vida divina. Ele gera uma vida divina. Por eso el Padre Nuestro, si lo recuerdan, Por isso, no dice, Pai Nosso, se perdona vocês nuestras deudas. recordam, ele diz: perdoa as nossas dívidas. ¿Sí? Perdona nuestras deudas. Perdoa as nossas dívidas. ¿Cómo? Agora eu entendi melhor, perdoa as nossas dívidas. ¿Qué dijo? Que agora se entende melhor para ela que significa perdona nuestras deudas. Deudas. Entonces, cuando ya Jesús cumple la redención, Então, quando Jesus já cumpre com a redenção, deja un mandato y deja sacramentos. ele deixa mandamentos e deixa os sacramentos. El sacramento del bautismo, O sacramento do batismo, que se ha interpretado como que es la unión nuevamente de Jesús en nosotros. e que foram interpretados que se faz a união novamente conosco. Lo que hace el sacramento es quita el impedimento que estaba por la espada de fuego. O que o sacramento faz é que ele tira o impedimento que estava com a espada de fogo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Alguma dúvida? ¿No? Essa espada, o que seria essa espada que o senhor fala? Você fala, Deus está no centro, no paraíso, que é o homem pedido por essa espada. Que espada é essa? Que espada é essa, doutor? Eu não entendi. ¿Y yo qué voy a saber? Eu que vou saber. O sea, es un impedimento, Impedimento. Tá. que se representa como una espada. O que essa espada representa é um impedimento. Ah, entendi. É um impedimento do homem se encontrar com a árvore, que era de Jesus. Ujú. De ter aquela vida, aquela convivência com a árvore, é isso? Essa espada impede essa convivência. El que nos unamos a él. Separou, né? A hora que Adão e Eva pecaram, separou a humanidade de Deus e de Adão e Eva. Ujú. Aí é esse impedimento que fala, né? Así es. É isso. Me sigue admirando esta chiquita. Sim. Que hora que entra o livre-arbítrio? Pergunta pra ele. Doutor, que horas que adentra livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio. Por eso el libre albedrío no es otra cosa más que la facilidad de decir sí o no. O livre-arbítrio não é outra coisa do que a facilidade de dizer sim ou não. Y ese don nos lo pusieron en la voluntad. E esse dom foi colocado, Deus colocou na nossa vontade. ¿Sí? Entonces tenemos una voluntad libre Então nós temos uma vontade livre. que, esto es importante, que nadie puede sojuzgar. Desculpa. Que nadie puede sojuzgar, nadie puede dominar. Ninguém pode subjugar e nem pode mudar isso. Dice, ni yo la puedo obligar, la puedo E sojuzgar. Deus diz, nem eu posso subjugar ou mudar. Así que ya les quitamos el pretexto de decir, es que el demonio me puso una tentación terrible. E assim já não temos o pretexto de dizer, foi o demônio que me fez cair. Siempre somos nosotros los que decidimos caer Sempre o no somos caer. nós que decidimos se vamos cair ou não cair. ¿Sí?
Sim, então nós, como o senhor colocou, assim, nós temos que amar vendo sempre Jesus no outro, independente do que ele seja, que seja um Horais. Que seja, Doutor. ¿Qué puede ser Horais? Doutor, que seja um Horais, tem que amá-lo. Quem não conhece Horais? Ruiz ¿Cómo? de Brasil, uma situação de Eu Brasil. costumo rezar por ele, por Moraes, todos os dias nas minhas orações dele. De manhã eu peço a Jesus, divina vontade, reina naquele coração. Ujú. Porque Y ahora me va a explicar por qué le dice que eso es injusto. reina Jesus naquele coração, divina vontade. Naquele homem psicopata, aquele filho seu psicopata. Que ele não conhece ele. Mas a gente pede por ele todos os dias. Um Lula. Não conhece. A gente pede também por ele todos os dias. Situações políticas, doutor. ¿Eh? Situações políticas de Brasil. Sí. A ver. Que a Alita estava comentando comigo, e a sedução Padre. diante do livre-arbítrio, né? Dessa possibilidade de escolha, vem a sedução da serpente, né? Colocando uma mentira e a vontade humana de Eva, naquele momento onde a serpente conversa com ela, já entrou em ação, né? Ujú. Ali desde o primeiro momento, quando a serpente coloca a mentira. Así es. Pero recuerde, Ela quis ouvir Eva. Que ela quis escutar a tentação. É a vontade humana dela já. ujú, Então tem um movimento da serpente, mas tem um de Eva. É o querer dela, né? y Eva lo hizo porque no tenía esa unión con la divina voluntad, con la divinidad. E Eva fez isso porque ela não tinha essa união com a divina vontade, com a divindade. Adão tinha, ela não, né? Ujú. Então, para que não caiamos em tentação, precisamos estar unidos à divina vontade. Así es. O sea que prácticamente en estos 2000 años que tenemos de Cristo para acá, Assim, né, praticamente nesses 2000 anos que temos de Jesus Cristo para cá, tenemos las ayudas de los sacramentos, temos as ajudas dos sacramentos, todo lo que la Iglesia nos da tudo que a igreja nos dá y sobre todo de la gracia, e, sobretudo, da graça. ¿sí? Pero la decisión siempre es de la voluntad humana, Mas a con decisão todo y sacramentos. vai ser sempre da vontade humana. Mas quando Deus formou a mulher ali, não ficou lógico, diferente uma mulher com um homem, mas uma divindade não ficou tão um junto com o outro, que ela foi lá pecar, o demônio veio. Ela era menor. Só com O sopro foi em Adão. Só ela era menor, um pouco o estágio um pouco menor. Adão tinha que ter passado a divindade para ela. Perdão. Uniu a ela. Sim, A Adriana tem que falar. Adão tinha que ter passado a divindade para Nós ela. mulheres saímos Pra por ela. Ujú. E não passou. No pasó porque la perdió. O sea, no pasa la prueba, se pierde esa unión y ya no se la pudo pasar. Eu acho Ela que perdeu quis a dizer o momento, né? Pensando bem. A Eva não foi criada igual a Adão, exatamente no mesmo Não sei momento. se Foi depois. Ela foi criada depois e com não com a experiência da vida divina, mas a vida da graça. Ujú, así es. Y ella debería de haber aprendido de Adán si Adán hubiera pasado. ¿Sí? Que es lo mismo que estamos viviendo en la actualidad. É o mesmo que estamos vivendo na atualidade. Então, o plano de Deus, naturalmente, que ele deu para Adão, aquele somos dom, amantes. e aí Adão, então, iria expandir esse reino desde que houvesse uma vontade de Eva, no caso, né? Então, ela ia aderir a esse plano de Deus, é isso? Ujú, Seria a primeira Como nós dissemos, as duas coisas foram feitas em momentos diferentes. Adão e Eva. ujú, Então,
a Eva iria seguir um caminho para alcançar a vontade divina, é isso? Ia ter uma experiência, uma prova, é isso? Ela precisava ter uma prova para poder alcançar aquele dom de Adão, é isso? Jesús dice que si Adán hubiera pasado la prueba, Jesus disse que se Adão tivesse passado a prova, Adão, não Adão, Adán, y hubiera llevado a Eva a su presencia ele haveria levado Eva à sua presença y le hubiera dicho, mira, esta mujer que tú me diste, Ajuda ela aqui, porque está fazendo errado. e Adão teria dito, olha Deus, essa mulher que tu me destes o sea, es culpa tuya. é culpa tua. No, Entendi, compreendo. dice Jesús que él hubiera perdonado a Eva, que le hubiera borrado de la mente. Jesus disse que ele teria perdoado a Eva e teria tirado da mente dela Y todo hubiera seguido normal, e tudo teria seguido normal. pero ya con el reino establecido en Adán. Mas já com o reino estabelecido em Adão. Ahora, Eva y todos nosotros como descendientes de ellos Agora Eva e todos nós como descendente deles deberíamos de tener una prueba deveríamos ter uma prova para adquirir o rechazar el reino. para adquirir ou para rejeitar o reino. Pero como se perdió, entonces hemos vivido siempre fuera de Mas esa posibilidad. como se perdeu, nós temos vivido sempre fora dessa possibilidade. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, exactamente esto es lo que Dios quiere restablecer en la actualidad. Agora é exatamente isso que Deus quer restabelecer na atualidade. Dios decide volver a darnos el reino. Deus decidiu voltar a nos dar o reino. Y esa es la causa de la redención. E essa é a causa da redenção. Porque siempre hemos pensado que la causa de la redención es venir a redimir al hombre. Porque sempre temos pensado que a causa da redenção é que ele veio redimir ao homem. No, es el reino, restablecer el reino de Dios. Então, e não é, ele veio para restabelecer o reino. Pero como el reino es en el ser humano, Mas como o reino é no ser humano, forzosamente se necesitaba pagar y redimir al hombre. Forçosamente se necessitava pagar e redimir ao homem. Por lo tanto, tenemos la redención es para el reino. Portanto, temos a redenção é para o reino. Pero es necesario volver a restablecer al hombre a su punto de origen. Mas é necessário voltar a restabelecer o homem ao seu ponto de origem. Para que Dios pueda establecer ese reino en él. Para que Deus possa restabelecer esse reino nele. Bueno, de eso se trata la divina voluntad. Bom, é disso que se trata a divina vontade. ¿Sí? Entonces, Então, seria isso que, mesmo que foi dado a Luísa Picarreta, é o que teria que ter sido, a Eva teria que ter sido moldada também. Se Eva tivesse sido moldada com a divina vontade, de acordo, igual Luísa, né? En Luisa viene a representar como el segundo Adán. Luísa vem representar como o segundo Adão. En algún momento se le presenta a Adán a Luisa. Em algum momento Adão aparece a Luísa. Y simplemente dice, bendito Dios que ya suscitó a una criatura. E ele diz, bendito Deus que suscitou em uma criatura. A alguien que venga a hacer lo que yo no hice. Alguém que veio a ser o que eu não fui. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, bendito Dios que viene a restablecer su reino. E o que ele está dizendo, na verdade, é bendito Deus que veio restabelecer seu reino. Pero lo viene a establecer en las criaturas caídas. Mas ele vem restabelecer nas criaturas caídas. O sea, que tenemos el pecado original. Que temos o pecado original.
que tenemos la que concupiscencia temos a concupiscência y que somos necesitados e que somos necessitados tanto de los sacramentos Tanto- como de todo lo que la iglesia nos da tanto dos sacramentos como de tudo que a igreja nos dá, para poder llegar a salvarnos. para poder chegar a nos salvar. ¿Sí? El reino estaba establecido en Cristo, en Jesús. O reino Oje- estava estabelecido em Cristo e em Jesus. El reino está establecido en María. E o reino está estabelecido em Maria. Nova Eva, né? Ujú. Pode marcar. Se o reino tivesse estabelecido em Adão, ainda ia ter a possibilidade de escolha do homem, Ujú. se ele quer ou não. Então, não necessariamente todo mundo ia estar no reino. No, ia no, só no. aqueles que quisessem. El punto era que el reino estuviera en la tierra. O ponto é que o reino estivesse na terra. Vamos a poner un ejemplo. Vamos Dios por um viene exemplo. y construye un edificio, ¿sí? De apartamentos, Deus vem e constrói um edifício de departamentos. de apartamentos. Le cuesta mucho trabajo hacerlo, E lhe custa muito trabalho fazê-lo, mucho dinero, muito dinheiro. ¿sí? Y ese edificio lo hace junto con María y junto con Luisa. E esse edifício ele faz junto com Maria e junto com Luísa. Ahora, cuando ya está el edificio, Agora, quando o edifício já está pronto, le pone un letrero que dice departamentos se venden. e ele coloca um letreiro: estamos vendendo apartamentos. Tú llegas, E tu chegas lo ves, te Y- gusta e vê e você gosta. y dices cuánto cuesta. E você diz quanto custa. Te dicen el costo y tú decides Y si lo ellos- compras o no. E eles te dizem o custo e você decide se você compra ou não. Pero el edificio ya está. Mas o edifício já está pronto. Ese es el reino. Esse é o reino. Tú decides si quieres entrar o decides no entrar, Você decide se você quer entrar ou se você não quer entrar. comprarlo. Que se você quer comprá-lo. Pero el costo es nuestra voluntad. Mas o custo é a nossa vontade. Cuesta barato. Custa barato. É lindo. Como a imagen de la escalera de oro. La escalera de Ujú. É Era bueno, hay una lectura que Jesús le enseña a Luisa, Bom, tem uma leitura onde Jesus ensina a Luísa 2 escaleras, 2 escadas. una escalera de oro Uma escada de ouro y una escalera de madera. e uma escada de madeira. Por la escalera de madera van muchos Pela escada de madeira vão muitos. y por la escalera de oro van pocos. E pela escada de ouro vão poucos. Los de oro son los que quieren el reino As de ouro são os que querem o reino. y los otros son los que quieren salvarse. E os outros são os que querem se salvar. Pero los escalones son medio movibles Mas os degraus são meios móveis. muchos se caen E muitos caem. y muchos se llevan a otros. E muitos levam a outros. Creo que se entiende, ¿no? ¿Cuántas veces pecamos por nuestra voluntad Quantas vezes nós pecamos por nossa conta? y cuántas veces alguien nos induce al pecado, E quantas vezes alguém nos induz ao pecado? pero somos nosotros los que aceptamos? Mas somos nós que aceitamos. ¿Sí? Así que esta es la historia de Dios prácticamente, no es la historia del hombre, Então essa é a história de Deus praticamente, não é a história do homem. es la historia del reino de Dios establecido en el adextra, fuera de la Trinidad. Essa é a história do reino de Deus estabelecida no adextra da divindade, fora da divindade. ¿Qué es lo que Jesús le dijo al joven rico? O que foi que Jesus disse ao jovem rico? Cuando le dijo, entonces lo que quieres es ser perfecto. Então, o que tu queres é ser perfeito? Se desapega Daí vende tudo, dá aos pobres. dos seus afetos, né? É, os Se afasta dos afetos. seus afetos. Ujú. El desapego debe ser a lo material, a lo moral
y a lo espiritual. O desapego deve ser ao espiritual, ao que é moral e material. Material, moral y espiritual. Lo material no se trata de desprendernos de lo que tenemos. O material não se trata de nos desfazer do que temos. Se trata de no depender de ellos. Se trata de não depender deles. En lo moral E no es mo- prácticamente lo mismo. E na parte moral é praticamente o mesmo. Es no anteponer el sentimiento a la persona Não colocar antes o sentimento à pessoa y privilegiar ese sentimiento al sentimiento que deberíamos de tener por Jesús. e colocar e dar privilégio a esse sentimento acima do que nós deveríamos ter a Jesus. En el ejemplo que les puse al principio del hijo o la hija, No exemplo que eu coloquei no princípio do filho e da filha, lo que me debería de interesar es el alma de mi hijo o de mi hija, no el cuerpo. o que deveria primeiro me interessar seria a alma do meu filho e da minha filha e não o seu corpo, Porque está en camino de perdición. porque está em caminho de perdição. Y esa perdición es perder el reino, darle a Dios el impedimento para que establezca su reino en ellos. E essa perdição é perder a Deus e dar Que Dios pierde la posibilidad de establecer su que reino. Deus perde na pessoa a possibilidade de estabelecer seu reino. Y la obligación del padre o de la madre en ese momento, E a ¿cuál obrigação sería? do pai e da mãe nesse momento, uma obrigação material Decirles, estás mal. e espiritual, de dizer-lhe, você está mal. Y la mejor manera, aparte de la palabra, es decirle, no, aquí no, los dos no. É a melhor maneira de dizer, além da palavra, é dizer para eles, não, aqui não, Los dos no. os dois não. Que es como lo que está pasando en la actualidad con la bendición de parejas homosexuales. É o que está se passando na atualidade com a bênção de pares Sí, sí. homossexuais. De París. É que em português, lo siento, mas são pares. De modo París. Então, perdão, pares, que não é personal com vocês. O sea, bendecir a una persona, no importa si es o no homosexual, Ou seja, abençoar uma pessoa, não importa que seja ou não homossexual. ¿sí? Porque una bendición lo que implica es que Dios está restableciendo todos los bienes que dio en la creación. Uma bênção implica em que Deus está restabelecendo todos os bens que Deus lhe deu na criação. Y eso se lo está dando a cada persona, Y no eso importa lo que sea. Está dando a cada pessoa, não importa quem seja. Así que te salvaste, París. Assim que Paris se salvou. ¿Sí? Pero no se puede bendecir a la pareja Mas não porque se estaría bendiciendo el pecado. não se pode abençoar esse par, porque estaria abençoando o pecado. ¿Sí? Esa es la causa de decir no, los dos no. E essa é o motivo de dizer não, os dois aqui não. Bueno, pues entonces con esto tenemos ya una idea de lo que se trata el reino de la divina voluntad. Bom, com isso dá para ter uma ideia do que se trata o reino da divina vontade. Incluso Jesús dice que para restablecer el reino tendrá que volver a darnos su aliento. Inclusive Jesus diz que para restabelecer o reino, Jesus precisa dar de novo o seu sopro. ¿Sí? Así que, bueno, pues este es para explicarnos qué es lo que vamos a escuchar y por qué tantas aparentes exigencias de Jesús. E, portanto, dizemos o que vamos explicar. E O que são as aparentes? o que são, Las aparentes, entre aspas, as aparências
las As exigencias. exigências, as exigências aparentes, as aparentes exigências de Jesus. Porque si se trata de llevar una vida entre Jesús y la criatura, una vida, Porque isso se trata de viver uma vida entre Jesus e a criatura. ¿ustedes creen que Jesús va a aceptar vivir con la santidad de nosotros? Jesus, vocês acreditam que Jesus vai aceitar viver com a nossa santidade? Con nuestra bondad, Com a nossa bondade, con mi justicia, com a nossa justiça, con mi castidad. com a minha castidade. ¿Qué me va a decir Jesús? No, no, no. Que no. Jesus, o que que Jesus vai dizer? Não, 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 não. Mas como diz, ¿A qué horas es? A las 7. mas como disse o meu sobrinho, é fenomenal esse encontro de Adão com Luísa, não? Ele se colocar, né, dizer que né, ele foi, e é assim, como diz o meu sobrinho... Doutor, fenomenal. entende que ela está falando? Que é fenomenal. É um comentário dela. Sim. Entende que ela está ¿Qué falando? dijo? Que, padre, por favor. Que é muito fenomenal. No es una pregunta, es un comentario. Eso Sim. Entonces, que es muy bonito el encuentro de Adán con Luisa. Entonces, Y muy explicativo. nos enseña mucho. ¿Alguna otra? Algum outro comentário? Les voy a decir lo que siempre digo. Cuando se quedan callados así, lo primero que digo es, qué bárbaro, qué bien explicas. Quando ficam todos calados assim, ele diz... Pergunta para o doutor onde que está essa... Doutor, onde queda em los livros essa passagem de Adão que se apresenta a Luísa? Que livro? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha de Si me permite, ahorita se la doy. Ele vai procurar, ele vai buscar. Y no me vuelva a interrumpir. No, porque les iba a decir, cuando no contestan, después de que digo eso, me llega otro pensamiento. Me dice, qué bárbaro. No les dije, no te entendieron nada. Y entonces ya no sé con cuál irme. Precisa de tradução. Se quem precisa? Se eles estão entendendo. Vocês estão entendendo a tradução? Está entendendo? Sem a tradução. Se vocês entendem sem tradução. Se eu não traduzir. Bastante. Deixar ele falar um pouquinho mais, talvez, Kalina. Deixar ele falar um pouquinho mais, seguir o raciocínio. É ele que não quer. Foi ele que me pediu para fazer isso. Eu Quê? Acho que a gente fala um pouco mais devagar, É que- Karina. Ruli- Um pouco mais devagar, entendeu? Não entendemos bem. Doutor, Se ele fala mais devagar, a gente entende mais. estão falando que se tu hablas mais despacio, se entende melhor. Tem palavras que não dá Sem tradução, sim. Sin traducción. Karina, uma sugestão. Caso alguém não entenda, Levanta a mão. Aí faz o parênteses da Ah. palavra. Mas tem uma, mas é porque tem um problema. O canal do Terceiro Fit não é só para vocês. Aí tem essa questão que vocês entendem, mas tem muitas pessoas que não vão entender espanhol. Aí é por isso, vai ser transmitido. Tem essa questão, né? É. Porque tem pessoas que têm uma limitação, né? Que não entendem espanhol. E aqui ao vivo é mais fácil, né? Uhum. Uma coisa a gente vê ao vivo, outra coisa a gente, né? La lectura de Adán es la 20:16. A leitura de Adão é volume 20, capítulo 16. A leitura sobre Adão, quem quiser anotar. Volume 20, capítulo 16. Você diz o encontro de Adão. Com Luísa.
pergunta. Você quer perguntar? Natália quer fazer uma pergunta, doutor. Sim. Natália, Doutor, como a gente faz para amar Jesus no outro? ¿Cómo se hace para amar a Jesus em la outra pessoa? Como se hace para... Porque aí não é o amor humano, né? Aí é o amor divino que a gente tem que dar para a outra pessoa. Porque debes ver a Jesús en la otra persona. O sea, no veas a la persona, ve a Jesús en la persona. É que você deve ver a Jesus na outra pessoa. Aí a gente tem que ver a alma, né? Porque tem que ter um Ve olhar pela alma. ve a Jesús, no al alma. Vê Jesus, não a alma, mas vê a Jesus. Mas aí o que a gente faz para amar Jesus no outro? De ação mesmo, de atitude. Que atitude pode hacer para amar a Jesus em lo próximo? Prática, né? Como é que isso faz na prática? Porque falando assim, né? Agora é na prática. Mira, como é que isso é na prática? Isso acontece na prática. Es muy difícil poder enseñar una vivencia. É muito difícil poder ensinar uma vivência. Porque una cosa es el conocimiento Uma coisa é o conhecimento y otra cosa es la práctica de ese conocimiento. e outra coisa é a prática desse conhecimento. El conocimiento de la divina voluntad en la mente, O conhecimento da divina vontade na mente, lo único que crea es un soberbio espiritual. a única coisa que cria é uma pessoa soberba espiritual, uma soberba espiritual. Si el conocimiento de la divina voluntad lo tienes en el corazón, Se o conhecimento da divina vontade você tem no coração, lo que se obtiene es un fanático. o que você vai obter é um fanático. Si lo tienes en la mente y en el corazón, Se você tem na mente e no coração, lo que se obtiene es un cismático. o que você vai ter é um cismático. El conocimiento de la divina voluntad o se tiene en la voluntad o no sirve. O conhecimento da divina vontade, ou você tem na vontade ou não tem. Entonces, podemos decirte, no enseñarte, podemos decirte lo que Jesús dice. Podemos dizer o que Jesus diz, não ensinar-te, mas dizer o que Jesus disse. Pero no te puedo enseñar a vivirlo. Mas eu não posso te ensinar a viver. ¿Sí se entiende? Sim. Así que trata de pasarlo a tu voluntad. Assim, trate de passar o conhecimento para a sua vontade. Y eso se obtiene a través del conocimiento de Jesús. E isso se obtém através do conhecimento de Jesus. Jesús te dice que si ya vives unida con Él, Jesus te diz que se você já vive em união com Ele, cuando te hagan algo que te ofendan, que te agredan, quando te façam algo, quando te agridem, quando te ofendem, ya no eres tú la que lo recibe, já não é você que o recebe. sino es Jesús que está en ti quien está siendo ofendido, É Jesus que está em ti que está sendo ofendido, que está siendo agredido. que está sendo agredido. Por lo tanto, lo que debes pensar no es en reaccionar a eso, Portanto, o que você deve pensar não é em reagir, sino debes reaccionar amándolo, reparándolo, Mas dándole la gloria. deve reagir amando, reparando, lhe dando a glória. Lo mismo es con las demás personas. E a mesma coisa com as demais pessoas. ¿Sí? Fue un sí muy... Sí. Isso foi um sim, assim, muito assim. Aí a gente pensa, doutor, então quando a gente agride o outro, a gente está agredindo a Jesus no outro também, né? Ujú. É essa questão, né? Se a gente vê Jesus no outro, a gente está agredindo Jesus no outro, não o outro em si, né? Mas Jesus que está no outro, né? Eu gostaria de saber uma informação de como está o reconhecimento da igreja com relação a todos esses volumes, né? Isso. Porque até então nós temos a Bíblia. A Bíblia é o nosso, Sim. guia. Doutor, ela entendeu? Esto
lo vamos a ir viendo poco a poco. Sobre todo, o sea, con nuestra doctrina. Nós vamos vendo pouco a pouco, sobretudo com nossa doutrina. Lo vamos a ir poniendo a la par con el catecismo de la Iglesia Católica. Nós vamos pondo você a par, principalmente do catecismo da Igreja Católica. La causa de Luisa, la causa de beatificación de Luisa, a causa de beatificação de Luísa está em processo. Está em processo. El Vaticano ya empezó a editar. Lo primero que editó es la biografía de ella. O Vaticano já começou a fazer edições e o primeiro que fez foi a edição da biografia de Luísa. Y está en este proceso de hacer la edición típica de los escritos. E está no processo de fazer uma edição típica dos escritos. Pero son 36 volúmenes. Mas são no es un libro. Mas são 36 volumes, não é só um livro. Entonces esto lleva tiempo. Então isso vai levar tempo. Pero la causa está en pie y sigue adelante. Mas a causa está de pé e segue adiante. De acuerdo? Doutor, e não foi aprovado os livros recentemente? Foram aprovados definitivamente? Por eso los libros tienen la aprobación de varios obispados, de varios lugares donde la conferencia episcopal del lugar ha dado el visto bueno. Os livros têm a aprovação em vários lugares, de vários bispos. Y sobre todo, tiene el nil obstat de un santo. E tem o nil obstat de um santo. Que es San Aníbal María de Francia. Que é o Santo Aníbal Maria de França. Y tiene el imprimatur del obispo de aquel tiempo. E tem o imprimato do bispo daquele tempo. Sí. O sea, de que estén fuera o estén en duda, definitivamente ya no es posible. De que esses escritos estejam fora ou que esteja em dúvida, já não é possível. Se han revisado 4 veces. Eles foram revisados 4 vezes pela igreja. 2 en la diócesis. 2 vezes na diocese. Y 2 en el Vaticano. E 2 vezes no Vaticano. Y las 4 veces ha salido que no hay nada en contra. E das 4 vezes saíram que não há nada contra. De acuerdo. Le voy a leer lo de Adán, ¿sí? Le voy a ahorrar el ir a buscarlo. Es en 2016, en el inciso 4. É 2016. Doutor, não era bom que alguém lesse em português? ¿Qué? Tu queres ler? Fabiano Neto, tá chamando. Bendita filha, finalmente meu Senhor Deus, depois de tantos séculos, fez sair à luz do dia aquela que devia pensar em voltar-me a dar a honra e a glória que pedi com fazer minha vontade. Como me sinto duplicada minha felicidade. Até agora, ninguém pensou em voltar a dar-me esta honra que pedi. Por isso, agradeço vivamente a Deus que te fez sair à luz. É Adão falando, né? Para Luís. Te agradeço a ti, como filha, a mim muito amada, que tenhas tomado o empenho de voltar a dar a Deus a glória, como se jamais sua vontade tivesse sido ofendida por mim. E a mim a grande honra de que o reino do Fiat Supremo seja restabelecido no meio das gerações humanas.
É justo que te é justo que eu te ceda o lugar. Perdão, perdi aqui. Doutor, como que isso? Termina aqui. É justo que eu te ceda o lugar que a mim me tocava, como primeira criatura, saída das mãos do nosso Criador. Muito forte. Nós temos que agradecer muito a divina vontade, a Deus pela divina vontade, porque nós não temos um conhecimento tão profundo na igreja como temos ouvindo tudo isso que vem da divina vontade. Nós temos só que louvar e agradecer muito a Deus pela divina vontade. Pela Luísa, pelo dom da vida dela, por tudo que ela trouxe para nós de conhecimento que Deus proporcionou através dela por amor a nós. Así es. Tudo por amor a nós. Por amor a Él. Ojo con eso. Ay, gracias. Jesús dice que Él lo que ama en nosotros es lo que Él puso de Él en nosotros. Jesus diz para Luísa que o que Ele ama em nós é o que Ele pôs dele em nós. Y creo que es lógico. Dios no puede amar algo que no seas digno de Él. E eu creio que é lógico, porque Deus não pode amar algo que não seja digno dele. Por lo tanto, lo que nos vuelve dignos, portanto, o que nos torna dignos es la parte divina que Él quiere poner en nosotros. É a parte divina que Ele pôs em nós. Y cuando vea en nosotros, se ve a Él. E quando Ele vê em nós e Ele se vê a Ele, eso es lo que Él ama. É isso que Ele ama. Y ama al pecador. E Ele ama o pecador. Porque tiene la esperanza de que se convierta, aunque sea en el último día. Porque Ele ama a esperança de que se converta, nem que seja no último dia. ¿De acuerdo? Pero si en el último día, en el último minuto le decimos no, mas se no último dia e no último momento dizemos não, lo que nos dice es apártate de mí, maldito. O que Ele nos diz é aparta-te de mim, maldito. Que amor tan grande. Que amor tão grande. Os meus filhos estavam todos afastados da igreja. E uma das minhas filhas voltou. Depois que eu voltei para a Divina Vontade, muitas graças aconteceram, que eu entrei na Divina Vontade. Nosso Senhor me proporcionou muitas graças. Porque eu parei de pensar em mim, né? Totalmente. Ele recebeu muitas graças depois que parou de pensar em si mesmo. E me coloquei totalmente na vontade dele. Sim. E deixei que ele conduzisse tudo. E essa minha filha que voltou agora, muito preocupada com a irmã, falei, tenha calma. Assim como o Senhor esperou a sua hora, estará esperando a hora dela. E chegará a hora dela também. E vai chegar. Vai chegar. Juliano tem... Juliano. Eu entendi que Adão deveria ser, e foi provado, e não passou. Nós podemos dizer que Luísa foi provada y pasó? Sí, así es. ótimo. ¿Sí ha leído el libro 1? Sí. Sí. La prueba de Luísa es el empezar con el desapego
el abandono. Você leu o livro 1, porque a prova de Luísa é começar com o desapego, o abandono. Y que es un desapego y un abandono que se prolonga durante toda su vida. E é um desapego e um abandono que se prolonga durante toda a sua vida. Aparte, la puso a pelear con el demonio. Também ela se pôs a lutar com o demônio. Fueron 3 años y medio. Foram 3 anos e meio. ¿Sí? De esa lucha. Dessa luta. Después le pide que se ofrezca como víctima. E depois ele lhe pede que ela se ofereça como vítima. Y ese victimado es estar en su cama durante 64 años. E essa posição de vítima é que ela esteve em sua cama durante 64 anos. Y aparte le infringe los dolores de la cruz, de la corona de espinas. E também ele lhe inflige as dores da cruz, da coroa de espinhos. ¿Sí? Y todo esto es preparativo para llegar al desapego total de su voluntad. E tudo isso para levá-la ao desapego total da sua vontade. Naturalmente que o dom é um dom, né? É um dom. Así es. Deus, então, deseja dar para a gente. Né? Deus deseja nos doar esse dom novamente. Así es. Esse dom já está disponível. ¿Ya está qué, perdón? Disponible. Ya. En el momento que Luisa triunfa es cuando se terminó el edificio. No momento que Luísa triunfa é quando ficou pronto esse edifício. Ahora cada uno de nosotros decide si lo compra o no. Agora cada de nós decide se quer comprar isso ou não. Y como dijimos, cuesta barato. E como nós dissemos, custa barato. Doutor, então a Luísa, ela foi passando por processo de purificação, né? Ay, no te entendí. Foi uma via de purificação. Sí. Que a gente também tem que passar. Todos. Na vida Todo mundo espiritual. que quer seguir essa via tem que passar por isso. Sí, nada más que hasta ahora lo que se ha hecho es camino de virtudes. Sim, mas até agora o que foi feito foi um caminho de virtudes. Las miserias nos sirven para elaborar virtudes. As misérias servem para nós para elaborarmos virtudes. No hay virtud si no hay miseria. Não existe virtude se não existe misérias. Porque la virtud es el vencimiento de la miseria. Porque a virtude é quando você venceu a miséria. Yo no puedo decir que soy obediente si no tengo en mí la desobediencia. Eu não posso dizer que sou obediente se eu não tenho em mim a desobediência. Y así por el estilo. E assim por diante. Esto de la divina voluntad lo basamos en el desapego. Isso da divina vontade nos baseamos no desapego. Y pensamos que ese desapego lo vamos a conseguir nosotros. E pensamos que esse desapego somos nós que vamos conseguir. Imposible. E é impossível. Totalmente imposible. Totalmente impossível. Porque para lograrlo nosotros, porque para nós conseguirmos, tendríamos que usar nuestra voluntad. Teríamos que usar a nossa vontade. Y Jesús no quiere que nuestra voluntad actúe. E Jesus não quer que a nossa vontade haja. Por eso es que la divina voluntad es un don. E por isso que a divina vontade é um dom. Pero un don que se consigue primero por el conocimiento. É um dom que se consegue primeiro pelo conhecimento. Luego le dice Jesús a un sacerdote que quiere que quede rodeado por la fe. Logo Jesus diz a um sacerdote que fique rodeado pela fé. Al igual que una barca está rodeada por el mar. Igual a uma barca que está rodeada pelo mar. Y le dice, como la fe soy yo. E ele diz, como a fé sou eu. Yo que todo puedo, que todo tengo. Eu que tudo posso, que tudo tenho.
sin que tú pienses en lo que harás, sem que você pense no que tu farás, yo te daré y todo lo que necesites. eu te darei tudo o que tu necessitas. Y le va a dar 3 gozos espirituales. E ele vai dar 3 gozos espirituais. El primer gozo es entender toda la revelación, tanto pública como privada. O primeiro gozo é entender toda a revelação, tanto a revelação pública como a privada. Aquí vale la pena poner un paréntesis, porque la revelación pública la hemos distorsionado totalmente. Aqui vale a pena colocar um parêntese, porque nós temos distorcido toda a revelação pública. Simplemente voy a poner un ejemplo de lo que ha significado el rompimiento de la unidad de nuestra iglesia. Eu vou começar dando um exemplo do que significou o rompimento da unidade da nossa igreja. Jesús fue muy claro en 2 sacramentos. Jesus foi muito claro em 2 sacramentos. En la confesión e na confissão y en la Eucaristía. E na Eucaristia. Todo aquel al que le perdonen los pecados le serán perdonados. Todos aqueles a quem perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. Y todo aquel al que no se los perdonen, no les serán perdonados. E todos aqueles a quem forem retidos não serão perdoados. No dijo, confiésense con mi Padre. Ele não disse, se confessem com meu Pai. Dijo, confiésense con ustedes. E ele disse, confessem com vocês. Estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de un sacramento. Estamos falando de um sacerdote, estamos falando de um sacramento. Todas las separaciones que ha habido, todas as separações que aconteceram, no lo creen. Es muy fácil eles não creem. confesarse con Dios. É muito fácil confessar só com Pero Deus. Eso no es lo que pidió Jesús. Mas não foi isso que Jesus pediu. Lo segundo, o segundo, cuando Jesús instituye la Eucaristía, quando Jesus institui a Eucaristia, dijo, esto es mi cuerpo. Ele diz, isto é meu corpo. Esta es mi sangre. Este é meu sangue. No es un símbolo. Não é um símbolo. ¿Sí? No es un símbolo. Não é um símbolo. Y se los deja encargado a sus apóstoles. E ele deixa isso, os apóstolos encarregados disso. Que ya en ese momento los había ordenado como sacerdotes. E nesse momento ele já havia os ordenado como sacerdotes. Por lo tanto, no es un símbolo que pueden llevar a cabo cualquier persona. Portanto, não é um símbolo que qualquer pessoa possa fazer. Simplemente alguien que no le gustó determinada cosa Simplesmente alguém se separa de la iglesia y hace lo que quiere y hay personas que lo siguen. Simplesmente alguém que não gostou de alguma coisa se separa da igreja e tem pessoas que os seguem. Es terrible y eso hay infinidad de Isso é terrível e existe uma infinidade de exemplos. Hay 5,000 y tantas denominaciones cristianas. Existe 5.000 e tantas denominações cristãs. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdadera? E agora a pergunta é, qual é a verdadeira? Y todos ellos, no importa cómo se llamen, dicen que la Iglesia Católica es la que ya no es. La iglesia que fundó Cristo, la iglesia que Cristo dijo. E todos eles dizem que a Igreja Católica já não é. A igreja que Jesus fundou não é aquela que Jesus disse. Y que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ahora un hijo de vecino dice que ya somos la Babilonia. Agora um filho do vizinho diz assim que nós somos a Babilônia. Hablando del desapego. Sí. ¿Cómo? Está hablando para que se conclua tu raciocínio. No,
simplemente, o sea, como conclusión, un mal católico se vuelve protestante. Simplesmente como conclusão, mau católico se torna protestante. Y un buen protestante se vuelve católico. E bom protestante se torna católico. Y ejemplos hay muchos. E há muitos exemplos. Pero, ¿quién se decide a leer y quién no se decide a leer? Mas quem se decide a ler e quem não se decide a ler? Y ya no nos alcanzó el tiempo de continuar con los gozos espirituales. E já não se alcançou o tempo de continuar com os gozos espirituais. Mañana terminamos.